Olá, pessoal, boa tarde, sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou Thalita Magnolo, sou coordenadora aqui do Grupo Memória, e como vocês sabem, nós estamos fazendo um estudo do livro Tecnodiversidade do Yuki Rui. Toda semana a gente discute um capítulo em específico, e nessa semana a gente está discutindo o capítulo 6 sobre os limites da inteligência artificial, que vai ser apresentado pelo nosso colega Diogo Azoubel. Eu vou passar a palavra para ele, vou pedir para ele se apresentar, e aí a gente segue daqui. É importante lembrar que todos os vídeos estão no YouTube, então, para aqueles que tiverem interesse, né, de se aproximar dessa discussão, né, nós toda semana postamos o vídeo do nosso encontro, justamente para contribuir aí com essas discussões e esses estudos. Então, Diogo, ó, a palavra está com você, e eu vou passando aqui o seu PowerPoint, tá bom? Perfeito, obrigado, Thalita. Boa tarde, todas, todos e todes. O meu nome é Diogo Azoubel, eu sou professor da Universidade Federal do Acre, mais precisamente do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, e dotado no bacharelado em jornalismo. E aí, a ideia é dar continuidade a esses debates que a gente está tendo nas semanas mais recentes e partir de uma construção de conhecimento que se faça coletiva. Então, se você está acompanhando as outras gravações, você já viu que a gente tem sempre espaço para comentários das e dos colegas, que a ideia é tentar compreender coletivamente esse texto, que não é um texto fácil, a gente já sabe disso, mas é um texto bastante interessante. Então, precisamente acerca da parte 6 do livro, a ideia é explorar filosoficamente e tentar fazer isso com certa profundidade as provocações do Yuki Rui sobre o futuro da tecnologia e sobre os limites, se é que existem limites da inteligência artificial. Por isso, o título da apresentação é uma pergunta: será que há limites para a inteligência artificial? O convite que o autor faz para a gente nessa minha leitura é mais próximo daquilo que a gente vê lá no filme Matrix, a decisão de tomar a pílula azul ou tomar a pílula vermelha. O filme é de 99, mas ele segue vivo, mais do que nunca, no nosso imaginário coletivo, porque essa pílula azul seria uma adesão à ignorância, seria escolher permanecer no conforto da ignorância, em torno do que a tecnologia nos proporciona, do que ela nos possibilita. Já a pílula vermelha, nessa analogia com o filme, ela poderia nos levar a uma realidade mais dura, mais libertadora. E aí, eu me lembro muito de uma professora que eu tive quando cursei letras, eu tinha, sei lá, 16, 17 anos, e uma querida, mas extremamente exigente, a quem muito é dado, muito é cobrado, Diogo. Então, assim, compreender essas limitações, se é que elas existem, também traz uma certa responsabilidade para essa sociedade, para nós enquanto sujeitos. De acordo com o pensamento ocidental, ele é muito mais capturado por concepções de tecnologia do que efetivamente um aprofundamento. Ele fala que a busca por singularidade, segundo ele, abre aspas, aquele momento hipotético em que a tecnologia se torna incontrolável, é, na verdade, uma distração ou um conceito miserável para orientar políticas públicas. Por que ele diz isso? Ele fala nisso pensando muito na necessidade de uma filosofia tecnológica, ou uma filosofia da tecnologia para libertar a essência humanista, uma filosofia que fuja de qualquer tipo de determinismo. A gente pode avançar, Thalita, por favor, para a lâmina 2, que aí a gente já percebe o ponto de partida, segundo o autor, seria esse paradoxo fundamental. Como é que a gente pode falar sobre limite de inteligência artificial se ela é mais suscetível a mutações do que a própria inteligência humana? Para o Rui, a artificialidade da inteligência ela está residindo na matéria esquematizada, uma espécie de busca por libertações de restrições físicas. Em algum dos nossos debates, eu me lembro, nós falamos sobre a produção da professora Lúcia Santaella, da brasileira Lúcia Santaella, que há muito tempo vem falando sobre como o corpo humano já cresce fora do próprio corpo humano. Então, o nosso cérebro já cresce fora da nossa cachola, a nossa memória ela se expande em pendrives, ela se expande em SSDs, o coração ele é aperfeiçoado com o uso de smartwatches. Então, essa tecnologia ela vem para somar e para potencializar a vida do
do próprio ser humano. E por que que eu retomei esse diálogo que a gente teve já há algumas boas semanas? Porque lá no texto do Rui, ele retoma o Bergson, que estabeleceu que a inteligência é uma faculdade de, abre aspas, produzir ferramentas e ferramentas capazes de produzir ferramentas. Ele faz essa distinção para falar que antes de sermos Homo sapiens, nós somos Homo faber. Então, a gente fabrica para saber, a gente fabrica para conhecer, faz parte, talvez, da própria característica, da própria marca de distinção da espécie humana, que é essa exteriorização da inteligência. E no âmbito específico da tecnologia de inteligência artificial, entendendo tecnologia como esse complexo de possibilidades, essa tradução ela se dá por, abre aspas, geometrização que nos libera das matérias. O que isso quer dizer em termos práticos? Quer dizer que a inteligência artificial, ela nos habilita a realizar transferência entre materiais. E essa capacidade de transmutar, que é mais rápida e mais ampla que a própria inteligência humana, que se coloca como chave para discutir se há ou não limites da inteligência artificial. A gente já compreende, nós já discutimos isso em outros momentos, sobre como a mente humana projeta essa, entre aspas, inteligência, ela programa, a gente pode até falar de Flusser ali, de realizar o realizável, de registrar o mundo pelo que é possível dentro do que está escrito no programa. Aqui, o Rui já fala que isso se desdobra de uma outra maneira, que essa inteligência ela é mais rápida, ela é generativa mesmo, e ela sofre mutações a partir de sua própria gênese, de sua própria configuração, enquanto inteligência não humana. A gente pode avançar, Thalita, por favor? Para ele, abre aspas, essa história exteriorização constante cria uma tensão. É uma inteligência que se coloca para fora com ferramentas e com tecnologias, mas que ao mesmo tempo está ali tentando reintegrar seus produtos como órgãos exteriorizados. Lembram da Santarella, do corpo humano crescendo fora do corpo humano? Então, ali eu percebo, e isso não está no texto, tá? Mas até uma certa relação com a materialidade da tecnologia. A tecnologia que você veste é diferente da tecnologia que você usa com a palma das mãos. O texto que você escreve com o computador é diferente de um texto que você escreve em um tablet, por exemplo. Então, essa materialização das suas ideias, ela vai se colocar de uma maneira diferente a partir da própria configuração, da própria materialidade, ou seja, da própria natureza do objeto tecnológico que você está usando. Então, pensemos aqui, se a gente fosse fazer um exercício rápido, imaginem, por exemplo, que a gente estivesse numa sala de aula de terceiro ano do ensino médio, e pensar sobre... me ajuda, me dê um tema em voga, um tema que a gente possa discutir com jovens de 16, 17 anos. O Musk querendo criar foguetes para ir para o espaço. Ótimo. Vamos pensar essa exploração do espaço sideral a partir da iniciativa privada, da chave da iniciativa privada do capitalismo. Então, pensar como esse aluno, essa aluna vai redigir o seu texto, vai efetivar a sua produção, se estiver usando um lápis, se estiver utilizando um tablet, se estiver utilizando um celular. A tradução disso vai se colocar de uma maneira diferente. Quer dizer que o cérebro, ele se amolda à natureza do objeto que está sendo usado? Não, eu penso que ele estabelece conexões dentro do que é possível. Isso a gente pode fazer no nosso exercício cotidiano enquanto pesquisadoras, enquanto pesquisadores, que é pensar um texto sendo escrito com papel e caneta, no caderninho aqui, olhando o mar de São Luís, o segundo maior território do Brasil, eu vou ter uma configuração num texto, ao passo que, se diante de um computador com acesso à internet, esse texto se transforma em uma outra coisa. Eu vou abrindo abas e abas e abas e abas que me permitem expandir algo que eu já trago comigo, uma percepção que eu já trago comigo. No caso específico do tema que a professora propôs, a exploração do espaço sideral, ela se dá mesmo em uma meta-exploração de como abordá-la. Faz sentido para vocês ou é tudo muito abstrato? Azubel, desculpa. Eu queria pensar também, eu não sei se encaixaria nessa discussão que ele está trazendo, mas muito aquela discussão sobre transhumanismo e pós-humanismo,
porque a Santa Ela, em algum momento, ela vai falar sobre esse pós-humanismo, né, que seria esse lugar onde o ser humano se torna híbrido, né, então é técnica com parte cultural, com tecnologia, né, e eu acho que é muito isso no final das contas, né, como que a gente hoje está definindo essa exteriorização dessa inteligência que está para além do corpo, né, o que ela vai dizer é que o corpo, ele é um meio, ele já não é só aquele que percebe, ele é um meio de você experienciar outra coisa também. Só que eu não sei se cabe nessa discussão em específico. Eu precisaria pensar mais para saber se as coisas se amoldam sem qualquer tipo de ajuste. Mas me parece que a gente consegue fazer essa mediação entre as duas produções, porque o que ele coloca, o que ele está dizendo para a gente, é que ao mesmo tempo em que eu, ser humano, coloco essa minha inteligência para fora, por meio desse material tecnológico, dessa ferramenta, desse instrumental, seja uma plataforma, seja uma caneta que me possibilita escrever direto na tela do celular, essa matéria, essa configuração de minhas ideias que está posta para fora, busca se reintegrar comigo. Então, esse produto que está sendo criado, ele busca, de alguma forma, o termo é esse, o verbo é esse, se reintegrar ao meu próprio corpo. Então, sim, talvez a ideia de um objeto vestível, um objeto tecnológico vestível, possa ser um indício de como investigar a questão. Pensem, por exemplo, eu li ontem uma projeção dos lançamentos da Apple para 2026, que seria um ano de aniversário, seriam 50 anos, meia década é ótimo, meio século de Apple, então eles estariam preparando grandes lançamentos, entre eles os óculos de vestir. Os óculos de vestir não é bem isso, os óculos de interação em inteligência artificial. Então, interagir com o mundo a partir de um objeto que, para a gente, hoje se coloca de uma outra maneira. Já existem experimentos com óculos em outras fabricantes, mas não é algo que me permita, no melhor exemplo de Black Mirror, enviar um e-mail, registrar uma foto, fazer um pequeno vídeo. Então, perceba, eu estou buscando, na materialização dessa ideia, pela tecnologia, reintegrar o produto que venha a ser criado ao meu próprio corpo. Então, não há uma distinção mais. Talvez seja isso que a Santaella está pensando, eu precisaria investigar com mais profundidade. Não há mais como separar o sujeito humano do sujeito tecnológico, uma vez que eles tendem para criar, para gestar novas ideias, novos produtos, eles buscam cada vez mais essa integração. Aceito se alguém tiver uma percepção diferente, porque sim, me parece que é uma ótima oportunidade da gente seguir investigando. E aí, o que o Google fala de negativo? Qual seria o problema? Ele abre as aspas para falar nessa falha de reintegração daquilo que é exteriorizado, porque uma vez que a inteligência humana passa a se sentir, entre aspas, palavras dele, ameaçada e subordinada aos produtos que ela mesma cria, se cria ali, se gesta ali um conflito entre ser humano e tecnologia. A Adriana falou que isso remete ao Harari, em Homo Deus. Você quer explicar para a gente? Eu acho que é um livro que todo mundo precisa ler, né? Porque isso que você acabou de explicar, por exemplo, se eu tenho mãos, eu tenho mente e eu tenho máquina, por que eu ainda preciso de objetos? Eu já posso fazer tudo com a minha própria mão, tendo um chip implantado no meu corpo. Eu quero pagar uma conta, por que eu tenho que ter um monte de senha? Eu quero abrir uma aba de computador, por que eu preciso ter um monte de senha? Não, eu implanto um chipzinho na ponta dos meus dedos e eu faço isso apenas pensando. E a tecnologia, ele traz, né, os grandes desafios da humanidade, as guerras, as doenças, os limites físicos. Então, ele vai caminhando mais ou menos para isso, né? Quais são os nossos desafios? Se bem que, fazendo uma leitura crítica, as guerras não foram superadas, alguns limites físicos não foram superados, e muito menos as relações éticas, né? Mas a tecnologia mostra exatamente isso, do Homo sapiens para as nossas evoluções todas, né? Nós somos cada vez mais máquinas.
mas nós que usamos as máquinas, é mais ou menos isso. Eu não sei se nós usamos as máquinas sempre. Me parece que há situações em que elas nos usam. Mas, Sim, ao mesmo claro. tempo que elas nos emancipam em determinada medida, olha só, nós estamos reunidos não presencialmente, cada um em um pedacinho diferente do Brasil. Isso é maravilhoso. Mas elas nos limitam. Porque uma vez que a gente tente fazer essa reunião sem a permissividade da tecnologia, ainda há pouco a gente fez uma primeira tentativa de debate, a internet não ajudou, isso não vai ser possível. Então, isso cria ali o que ele chama de consciência infeliz, que é um momento trágico. Ele cita a ideia de que uma vez que a gente percebe essa perda de autonomia, essa perda da certeza de quem somos, se cria o pânico de desemprego. Isso está marcado na própria lâmina, quando eu destaco ali, todas as profissões vão ser substituídas, todos os fazeres humanos vão ser substituídos. Eu tenho aqui as minhas dúvidas, porque sim, é interessantíssimo poder automatizar processos. Sim, é interessantíssimo poder pensar em algo que é comum, que nos traga algum tipo de insatisfação, é normatizar as nossas referências ali no final dos nossos artigos, dos nossos livros. Automatizar isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, eu estou criando uma cisão com a figura desse sujeito normalizador, desse sujeito revisor. Porque se a máquina já faz isso por mim, eu não preciso mais contratar alguém que revise o meu texto, que normalize o meu texto. Isso gera um pânico, porque o homem, o ser humano, estaria ali perdendo espaço para a máquina. Essa é uma visão apocalíptica, pensando lá nas teorias da comunicação. Qual seria o contraponto a isso? Será que realmente todo fazer humano é substituível? Pensar no mais básico, assim, mais próximo que me ocorre é a própria arte. Fazer arte pode ser automatizado? É uma dúvida. Quando a gente tem essas músicas feitas por inteligência artificiais, muitas muito bem executadas, podcasts sendo criados, voz sendo emuladas ali, replicadas, clonadas, isso se assemelha àquilo que é feito pelo ser humano, e em se assemelhando, qual a possibilidade disso superar a qualidade do que é criado pelo ser humano? Eu tenho dúvidas. Tenho dúvidas porque a materialização da ideia, do desejo, do conceito, da provocação, ela passa inevitavelmente pela mão humana. E aí, entendendo mão pela corporeidade humana. Ainda que eu possa usar um prompt para executar alguma imagem técnica, como nós já fizemos em algumas outras reuniões, é a mente humana que está gestando a ideia dessa imagem, de como ela deve se parecer, de como ela deve se configurar. Mas, de novo, não é uma certeza. São portas que se abrem, que trazem mais dúvidas do que respostas. Na próxima lâmina, Thalita, por favor, ele vai trazer para a gente a argumentação de que essa ascensão da inteligência artificial ela não é apenas um avanço tecnológico puro e simples, mas ela rompe a própria episteme do que a gente tem vivido enquanto humanidade. Por quê? Porque nos séculos 17 e 18, a gente lembra ali do modelo dominante que era o cartesiano, uma espécie de mecanismo linear, segundo ele, em que causa e efeito se encadeavam com o contato físico. E aí esse modelo, ele pode ser simbolizado pelo relógio, que se materializa no século XIX, nas engrenagens das fábricas de Manchester. Já quando a gente passa para o século XX, essa ligação, essa linha, ela se vê desafiada com o surgimento de um raciocínio que já não é, pasmem, linear. É um raciocínio que se fundamenta na própria cibernética e na teoria de sistemas. E aí, a recursividade, essa movimentação para pensar sobre a não linearidade, diz o autor, ela liberta a inteligência das máquinas do confinamento à causalidade linear e desafia a linearidade do mecanismo organicismo que dominava as críticas. Então, me parece, aqui eu vou precisar bastante da ajuda de vocês, é que essa causa e efeito do que eu estava falando, olha, a materialização da minha ideia de uma imagem técnica que se coloque como obra de arte, ela está vinculada à materialização não, ela está vinculada à efetivação por meio da tecnologia. O que me parece que ele está dizendo aqui nesse trecho é que já não há mais linearidade, é que há um rompimento dessa ideia do autor, da autora, para que a máquina, para que a tecnologia, essa inteligência artificial,
possa gestar a percepção, e muito entre aspas, porque isso sou eu quem diz isso, não é ele, a percepção que tem da ideia que eu tive. Diga, Thalita, por favor. Me parece que ele está aqui usando da perspectiva até da pós-modernidade, né? Porque a pós-modernidade, né, os autores que defendem esse termo, a gente sabe que não é uma coisa que é totalizante, né? Mas defendem muito essa questão da fragmentação, da descentralização. Então, quando ele fala que existe essa ruptura da linearidade, eu até anotei aqui na parte 2 aqui, né, que ele fala que essa forma não linear de raciocínio liberta a inteligência das máquinas do confinamento à causalidade linear, do cartesianismo e desafia a dualidade. Eu acho que é isso. Eu até escrevi aqui, descentralizado. Então, me parece que dentro de uma lógica pós-moderna, a gente está falando de uma rejeição a essas metanarrativas, a fragmentação, a obsolescência, que é muito efêmera, essa fonte de informação que não se acaba, né, e que vem de vários lugares. O Deleuze mesmo já falaria, né, da rede rizomática. Então, assim, eu acho, pelo menos a percepção que eu estou tendo, é que ele está partindo desse olhar também da pós-modernidade, ou seja, o que está acontecendo nessa sociedade agora que faz com que essa linearidade já não exista mais. E eu me lembro muito da fala da Cláudia, quando ela fez a apresentação dela, que ela apresentou aquela figura que eles não se encontram mais, né? Então, eu acho que é isso, é justamente essa percepção fragmentária mesmo, pelo menos na minha percepção. De novo, assim, eu saio com muitas dúvidas, assim, dessa leitura, o que não é incomum. Talvez que eu estou experienciando na discussão desse livro é que são muitas dúvidas, e são dúvidas que retomam umas das outras. Então, me parece que a gente não consegue desatar esses nós, porque o nó que ele traz lá no primeiro capítulo, ele já dá margem para que outras coisas venham se colocando, e aí é uma série de incertezas. E talvez por isso essa parte faça tanto sentido quando ele fala da gestação, da criação de uma filosofia da cibernética. Então, pensar a própria tecnologia traduzida em inteligência artificial. Na próxima lâmina, Thalita, a gente tem, talvez a parte, para mim, foi a mais complexa do capítulo, é que ele faz essa retomada, era para estar funcionando o robozinho, tá? Porque era um GIF daquele filme do robô. Qual o nome do filme? Me fugiu agora, estava na ponta da língua. Quem souber, por favor, me ajude. Que é uma máquina programada para um fim específico e que quando... Diga, Cláudia. Não é Robô Selvagem, uma coisa assim? Robô Selvagem, maravilhoso. Quando ela se vê diante do desafio de lidar com aquilo que não é programado, mas que dialoga com a programação central, seria ali a proteção à vida de um patinho, ela tem que se reprogramar inteira e se coloca em situações que são destrutivas para a própria materialização de sua missão. Então, é muito aquela alegoria da fabricação de clipes, que a gente já citou aqui, que a função da máquina seria fabricar clipes. Em algum momento apocalíptico, a raça humana seria extinta em prol da fabricação de clipes. No caso específico desse filme, a ideia me parece um pouco diferente, é destruir a si mesma para preservar a vida. E aí ele faz essa retomada com alguns nomes fundadores, como o Norbert Wiener, fundador da cibernética, que mobilizou avanços na física e na estatística, tanto estatística quanto quântica, para introduzir os conceitos de feedback de informação. E aí ele argumenta que é possível construir, partindo desse feedback, dessa informação, uma máquina cibernética que cruza fronteiras entre o que é mecânico e entre o que é vital. E ele vai avançando nessa argumentação, me pareceu muito, muito abstrata, confesso. Eu não consegui me aprofundar tanto quanto eu gostaria, pensando nessa ideia de uma emancipação dessa máquina em relação à mente humana.
E aí ele vai falar sobre como essa cibernética ela opera em uma casualidade circular. São termos dele, tá? Em que A se coloca para B, que se coloca para C, que se coloca de volta a A. Há ali uma retroalimentação dessa casualidade, que me parece que pela própria ideia como ela se configura, já não é mais casual, porque uma vez que A conduz a B, uma ação conduz a um resultado X, uma ação Y conduz a um resultado X. Esse resultado X, ele conduz a um outro resultado B. Já não é casual. Eu tenho uma retroalimentação desse sistema, uma espécie de rede neural automatizada, em que esses neurônios eles vão ser espécies de operadores lógicos, e aí são palavras do autor. Operadores lógicos de memória que atualizam estados individuais e resultados gerais de modo recursivo. Então, talvez nesse ponto especificamente, me corrijam se vocês compreenderam de outra maneira, a abertura desse modelo, em que uma ação conduz a um resultado, que conduz a um outro resultado, que conduz à primeira ação, ela se expande dentro dessa missão que é dada, em que esses resultados gerais eles têm que responder a uma demanda específica. Alguém aqui utiliza o notebook LM? É uma dúvida. A Dani disse que... Eu não utilizo, mas eu tenho vontade de usar. E só para complementar, antes de você complementar seu pensamento, eu tinha feito uma anotação sobre essa ideia da recursividade aqui, que está relacionado com a questão da cibernética, né? Aí eu anotei assim, na modernidade, a máquina ela é uma coisa mecânica. É uma causalidade linear. Por quê? Você aperta o botão, você puxa a alavanca. Então, é isso. É a gente pensar a linha de produção mesmo, né? Então, é algo que é linear, é algo que vai acontecer com as ações. E aí, o mundo naquela época, portanto, era visto dentro dessa lógica de causa e efeito, né? Então, puxou o botão, puxou a alavanca, empurrou tal coisa, né? E na contemporaneidade, aí a nota que eu tomei aqui nas minhas anotações foi que as coisas passam do mecânico ao orgânico, ou seja, uma causalidade circular. Os organismos causam a si mesmos. É a partir desse contexto que vai surgir a ideia de tecnodiversidade. Então, eu acho que o que ele vai enxergar é que, ao invés de ser uma coisa linear, vai ser essa coisa cíclica, né? Vai ser uma alta causalidade, digamos assim. Eu aperto o botão. Aí eu retomo a pergunta do notebook LM, para quem usa, quem nunca usou, a gente pode fazer uma sessão só sobre isso, que eu penso que é bastante útil. Tentem voltar lá à ideia de produzir sobre espaço sideral. E aí a gente não mais vai utilizar papel e caneta. Nós, todas e todos, necessariamente, essa turma de terceiro ano, vai ali utilizar a tecnologia computacional para pensar o espaço sideral. E aí, algumas pessoas elas podem usar o Perplexity, outras pessoas podem usar o ChatGPT, outras pessoas vão usar o notebook LM. Ou seja, essa alavanca que você trouxe, Thalita, todo mundo vai estar puxando, todo mundo vai estar dando um input ali para dizer, olha, me ajuda a escrever sobre espaço sideral, sobre como o capitalismo está transcendendo o próprio planeta Terra. Ponto. No momento em que eu trago uma fonte específica para o notebook LM, eu tenho uma resposta diferente para o mesmo impulso. Então, essa casualidade ela vai depender de como não mais eu aperto o botão, não mais eu linearizo essa ação, mas nos recursos que eu estou acionando para buscar gerir esse conhecimento. Façam esse teste. É um teste bem interessante para perceberem até mesmo a profundidade de como essas respostas se colocam. Para quem não sabe, o notebook LM ele se restringe como um modelo de grandes formatos, ele vai se restringir às fontes que nós pudermos prover. Então, ele ainda que invente algumas coisas, ainda que ele crie algumas coisas, elas estão sedimentadas nas fontes que nós incluímos ali na base de dados. Está fazendo sentido até aqui? Pessoal, vocês ficaram travados aqui. Vocês estão me ouvindo? Ah, perfeito. Fiquei com medo de eu ter travado. A gente pode avançar, Thalita, por favor, para a lâmina 6. Eu vou tentar dar uma aceleradinha para respeitar o nosso horário. E aí, o Rui, ele retoma
Hubert Dreyfus, que criticou o que chamou de erro cartesiano da inteligência artificial. Ele acusa os cientistas de reduzirem a cognição humana a uma estrutura muito particular, em que esses objetos, e eu não vou conseguir pronunciar o que eu imagino seja alemão, eles são vistos apenas como subsistentes, algo diferente desse sujeito que está sendo contemplado pelas ações. E aí, na crítica do Dreyfus, baseado em Heidegger, ele vai propor que essa cognição, esse ser à mão, significa, de alguma forma, estar condicionado pelo mundo. Ou, em outros termos, que essa estrutura de tempo e de espaço, ela interfere diretamente na construção do próprio objeto. E o exemplo que ele traz é o exemplo da cadeira, que ele chama de clássico, que reconhecer uma cadeira enquanto cadeira não é só entender a relação que esse objeto tem com o ser humano, é entender o contexto de atividades humanas, a forma como o corpo se coloca nessas atividades permite que a cadeira seja uma cadeira. Então, eu lembro, nesse ponto específico, eu lembrei muito ali da linguística, enquanto esses sintagmas eles se colocam em relação. E até mesmo na nossa música popular, deixariam as rosas de terem um perfume que tem, se não fossem chamadas de rosa. Então, é muito nessa relação da materialização dessa ideia, a partir dessa alavanca, entre aspas, que nós puxamos, e do contato do que foi gerado com o próprio corpo humano. Deixa eu abrir o comentário aqui do Nadal. Nadal, perdão. Nadal está dizendo que não vai conseguir acompanhar, acreditei que pudesse ser um problema de conexão. A gente avança, Nadal, depois você traz as suas percepções para a gente no grupo, por favor. E aí, segundo ele, qual é o problema moderno? É perceber uma espécie de solo de verdade, essa aletheia heideggerdiana, se é que se fala dessa maneira, que vai reduzindo tudo a conjuntos de dados que podem ou não ser analisados, que podem ou não ser calculados, e que de alguma forma, em conjunto, eles vão materializando o mundo. E aí, assim, nas palavras do Rui, abre aspas, o mundo perde seu caráter incalculado, e aí começa a ser capturado e reconstruído por dispositivos móveis e por sensores. Eu acredito que foi no nosso grupo que eu falei de uma conta de Instagram em que se replicam vários registros fotográficos de turistas. E aí eu vou colocar turistas entre aspas. São as mesmas paisagens, são os mesmos enquadramentos. É como se você fosse a Pedra da Gávea, e como se a Pedra da Gávea só pudesse ser vista de maneira a comprovar que ali você esteve, se aquela foto fosse feita daquela maneira. Ou está diante da Torre Eiffel e está ali diante da câmera e com a torre atrás, ou tentando pegar a torre de Pisa. Então, você vai materializando o mundo de uma maneira reducionista. Pelo menos essa é a minha leitura a partir do que o autor traz para a gente. Essa possibilidade de desdobrar o mundo, de ver o mundo, de traduzir o mundo, mesmo com imagens técnicas, ela vai se perdendo, porque essas imagens elas vão retomando umas às outras. Esses textos, entendendo o texto como um todo de significado, vai retomando o próximo, e o próximo, e o próximo. E aí a gente tem uma espécie de retorno ao que o Chaplin trazia ali sobre os processos de fabricação em série, de sequenciamento, mas não mais de objetos como carros, não mais de objetos como relógios, mas das nossas próprias ideias. A gente pode avançar para a próxima lâmina, e depois dela a gente tem só mais duas, em que ele vai falando sobre como essa primazia da razão analítica ocidental se coloca em relação com o pensamento chinês, especialmente com o neoconfucionismo de Mao Tse-tung, que, segundo ele, nos oferece uma alternativa, uma espécie de intuição intelectual. Ele faz, ótimo, atualizou agora, ele faz eu criei esse diagrama com a ajuda da própria tecnologia para colocar esses princípios que ele explora. E, não sei se vocês perceberam, ele vai trazendo essa percepção, talvez, menos técnica e mais, não sei se a gente pode falar de espiritualista, mas menos técnica e mais espiritualista para tratar de tecnologia conforme o livro vai avançando. Segundo o autor, Kant exclui que a intuição intelectual faz parte desse conhecimento que se faz científico. E ele reserva essa intuição intelectual à apreensão
da coisa em si, a tradução dessa coisa em números. Mao Tse Tung, por outro lado, argumenta que essa intuição excluída por Kant da ciência, ela já tem um papel central no pensamento crítico chinês, uma vez que ela não é inata, ela é cultivada. E aí esse diagrama, ele nos ajuda, eu não vou apontar dado avançado da hora, mas ele vai, a ideia é tentar sintetizar como é que isso vai se materializando a partir de cada uma dessas três estruturas que são trazidas pelo autor. A gente pode avançar, Thalita, por favor? Em que aí que a gente tem já como desafio uma leitura minha sobre o que seriam os desafios trazidos pelo autor. Uma vez que a gente vai reduzindo essa matéria universal a partir do contato com a tecnologia, da vivência da tecnologia no nosso cotidiano, no nosso fazer, inclusive no nosso fazer criativo, ela configura para o autor uma espécie de ápice, o ápice do que ele chama de modernidade. E aí ele coloca uma série de desafios que muito mais pensar não em prol da construção de uma superinteligência, mas de uma facilitação da não diversidade. Perdão. Uma diversidade em que formas distintas de inteligência elas se coloquem. E aí o que eu tento trazer nessa lâmina são pequenas missões ou pequenos chamados. Seriam aí a ideia de reposicionar a inteligência em realidades mais amplas que excedam a pura racionalidade e considerem aquilo que não é racional. Eu não recordo agora o nome do autor que usa cálculos matemáticos para criar paisagens. Ele materializa aqueles cálculos todos em paisagens. Um negócio, e dentro de toda a minha ignorância matemática, fascinante, porque ele consegue ter cálculos que façam sentido para que, em sendo traduzidos em imagens, criem paisagens belíssimas. Um segundo desafio é a própria integração desses suportes simbólicos para tentar entender como é que essa inteligência humana, e não mais puramente humana, se coaduna ou se coloca em relação a esses suportes. E, por fim, a ideia de desenvolver uma tecnodiversidade que talvez, Thalita e demais colegas, seja efetivamente a pedra basilar de toda essa obra que a gente está analisando. Isso posto, eu sei que eu falei pra caramba, mas respeitando o tempo, 15 horas cravado, e aí eu tomo a liberdade de abrir para perguntas, para comentários, por favor. Nossa, isso é muito interessante, né? Eu estava num evento no Rio de Janeiro, o TT Cult, que é organizado pelo PPG-Com da UERJ, e teve um rapaz que apresentou um trabalho lá, que no caso ele é... eu esqueci agora a nacionalidade dele, mas ele estava falando sobre o xamanismo, né? Então, sobre ritualidades xamânicas. E aí, dentro da apresentação, da exposição dele, ele estava falando algumas coisas que o Yu-Ki Hui falava, né? Então, eu até abri aqui a minha anotação, mas ele estava falando, né, que a criação de mundos possíveis na América Latina, a resistência, né? Ele estava falando a partir de uma crise ontológica, epistêmica, provocada pela racionalidade ocidental. Na hora que eu ouvi ele falando essas coisas, eu falei, gente, Yu-Ki Hui, total, né? E eu até indiquei para ele não conhecia esse autor, porque ele pesquisava exatamente isso. Então, como que o xamanismo, dentro de uma perspectiva cultural, dentro de uma perspectiva natureza total, enquanto aí ele, né, criou um termo, né, comunicação biopoética, né? Então ele estava pensando isso dentro desse universo eurocêntrico, dentro de um contexto de epistemicídio, dentro de um contexto de crise ontológica, que é o que o Yu-Ki Hui vai trazer para a gente nos primeiros capítulos. Ele começa falando isso para a gente. Como que a gente não pode levar em conta só uma ontologia, só um modo de vida específico, né? Então, eu acho que isso está mais presente do que a gente imagina, né? Nessas novas pesquisas. Então, eu estava doida para compartilhar isso com vocês, porque foi algo que me chamou a atenção nesse evento que eu fui lá na UERJ, né? E como que já tem pessoas pensando nessas perspectivas, né? Que com o auxílio de pesquisadores, como é o caso do Yu-Ki Hui, né? Nos mostram essas novas relações, essas novas possibilidades. Então, não necessariamente é uma dúvida,
mas um comentário, né, que eu acho super interessante, né? Então fica aí esse comentário. Eu coloquei para vocês aí no chat o nome do pesquisador da matemática, para vocês terem uma ideia. Eu imagino que pelo nome ele seja indiano. Na verdade, ele é iraniano. Estou lendo enquanto eu falo com vocês. Hamid Naderi Igané. Naderi Igané. E parece que esse capítulo, até agora, foi o mais denso. Não sei se porque ele abre muitas portas, não sei porque se pelo fato dele retomar conhecimentos que por si mesmos já são muito complexos e aí colocados em interação, mas eu sugeriria que a gente retornasse a esse capítulo em algum momento, porque uma leitura só não me pareceu suficiente. E pensando nessa produção do coletivo, pensando a partir desse capítulo precisamente, como é que se coloca a materialidade? Vocês reparem que eu estou falando materialidade o tempo todo, né? Corporeidade o tempo todo, pensando ali na semiótica grimasiana. Como é que isso se traduz na nossa vida cotidiana? Então, quem é que está fazendo pesquisa em dança, faça a pesquisa em dança pensando sobre isso. Eu estou pensando, junto com a Cláudia, as imagens técnicas estáticas, como é que essa materialização dessas imagens modifica a nossa relação com um objeto. A gente já não se debruça em grandes mesas de vidro para analisar negativos em minúcia. A gente está aqui com o celular, com um movimento de pinça, tentando ampliar aquilo ali. Alguém tinha levantado a mão? Sumiu para mim quem foi? Por favor, pode falar. Eu não vi. Eu acho que foi barulho da pessoa entrando, não sei. Talvez. Acho que não, Diogo. Bom, não que eu saiba, mas enfim. Vocês estão vendo, né, que eu estou tentando ser discreto ao forçar vocês a falarem. Então, assim, será que foi a Mariana que levantou a mão? Será que foi a Ana? Mas depois dessa explosão, não tem nem muito como raciocinar. Gente, dado até o... desculpa, Mari, pode falar. Não, porque eu ia dizer que mexe justamente com muita coisa. Eu fiquei com muita coisa engasgada, com muitas coisas para perguntar, mas eu não estou conseguindo, assim, produzir linguagem para perguntar o tanto de inquietação que me veio, né? Esse recorte que o Diogo falou agora, lembrando que vai ter um simpósio de semiótica IA em dezembro na USP, né? De repente dá para se pensar alguma coisa. Com certeza. Gente, dado o tardar da hora também, né? Eu deixo aqui o convite para quem nos acompanha lá pelo YouTube, né? Semana que vem é o nosso último capítulo, é o capítulo 7, 100 anos de crise, né? A gente achando que ele ia dar alguma resposta para a gente, ele termina o livro dele em crise, né? Como nós estamos terminando cada sessão, mas vai ser apresentado pela Dani, né, Dani? Acho que é você. E para a gente não perder o nosso costume, vamos fazer a nossa famosa selfie. E virou terapia, Adriana, total. Concordo com você. Quem puder e quiser, né, abrir a câmera rapidamente para a gente fazer a nossa foto famosa. 1, 2, 3 e... Hoje o Diogo tá bendito fruto aqui na nossa reunião. E assim, eu não quero dizer nada, mas não sei se vocês repararam. Gente, então, muito obrigada por mais uma semana, né, de muitas discussões. Semana que vem a gente encerra esse livro e esperando sempre que a gente esteja contribuindo aí para publicizar esse conhecimento, publicizar essas discussões, né, demonstrando como que é importante né, trabalharmos as diferentes áreas aí, né, desse mundo digital que estamos inseridos, né? Então, uma boa semana para todo mundo, um beijo grande e até semana que vem. Tchau, gente. Beijo, beijo.